Polivox PM5000, amplificador de potência da marca Polivox, fabricado de 76 a 81. Amplificador da linha 5000, da famosa linha 5000, onde você tinha o amplificador de potência, o pré-amplificador CM5000, o sintonizador TP5000 e o tape deck Polivox CP750D na primeira versão. Depois a Polivox introduziu o CP5000. Linha 5000 Polivox com o PM5000 Polivox amplificador. Gradiente H2, amplificador de potência da linha Exotec da marca Gradiente. Equipamento que compunha um system com A2, um segundo amplificador de potência, P2, pré-amplificador, E2, equalizador, T2, sintonizador digital, D2, tape deck 3 cabeças, e também fazia parte dele aqui um CX2, um crossover, e um LP2 CD player, e também o O2, uma conexão RCA frontal. Essa é a linha Exotec Gradiente. Equipamento fabricado entre 84 e 89 aproximadamente. E aqui estão eles, o H2 da Gradiente e o PM5000 da Polivox, ambos com os manuais aqui, e a gente vai responder a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é: o PM5000 é o pai da H2? Nesse vídeo a gente vai analisar todos os aspectos que dizem que realmente o PM5000 é o pai da H2. Então é isso aí. Para você que não conhece esse canal, que caiu aqui nesse vídeo, aqui a gente conversa sempre sobre esse tipo de equipamento vintage, equipamento fabricado no Brasil e também lá fora, todos os equipamentos da década de 70, final da década de 70 e início da década de 80. Então se você gosta desse tipo de equipamento e gosta desse tipo de assunto, não esquece de se inscrever, e para você que já é inscrito, se gostar do vídeo, não esquece de dar o like aí, que isso ajuda e fortifica o canal. É isso aí. Então vamos lá, vamos responder a pergunta se esse equipamento aqui é o pai desse equipamento. Óbvio que a maioria das pessoas que já conhecem esse tipo de equipamento, que já conhecem essa linha, que já conhecem a história da Gradiente e da Polivox, sabem que esse equipamento aqui é a base para a fabricação desse equipamento. Mas aqui nesse vídeo a gente vai mostrar algumas características, a gente pode provar que realmente esse equipamento aqui foi a base desse equipamento aqui. E lá no final desse vídeo eu vou fazer uma pergunta bem indigesta para o pessoal aí que é fã de Gradiente e é fã de PM5000. E também é muito mais fã do concorrente deles aqui, na verdade não o concorrente do H2, que seria o antecessor do H2 para Gradiente, e o concorrente do PM5000 da época, do equipamento A1 da Gradiente. Estou me referindo ao equipamento A1, amplificador potência 1. Lá no final eu vou fazer uma pergunta provocando as pessoas que gostam do amplificador A1. Então assiste até o final aí. Então vamos lá, o primeiro detalhe aqui a gente tem que entender que visualmente a gente já percebe que, óbvio, que eles têm uma bela de uma semelhança, né? Não preciso nem falar nada, visualmente você já vê que ele tem uma bela de uma semelhança. A única coisa que não é semelhante, que é totalmente diferente desses equipamentos, é o painel, tá? O formato do painel. A cor nem tanto, por quê? Porque a gente já viu aqui nesse canal que existe a linha G da Polivox, que seria o que? Esse equipamento numa cor mais escura, não tão escura como essa, não com acabamento inferior
na minha opinião, como esse que é pintado, mas esse equipamento escovado com a tonalidade verde, um verde musgo. Eu já fiz vídeo desse equipamento, vou deixar aí para você assistir se você não conhece. Então, tirando esse detalhe da cor, né, que a Gradiente insistiu em manter o equipamento dela escuro, né, como o System One, e a Polivox aqui fez um equipamento escuro para tentar competir lá com o System One, para quem gostava do escuro em vez do prata, comprar o PM5000 lá no finalzinho da geração da linha 5000. Mas isso é só a parte de cor. O painel desse equipamento a gente percebe que é totalmente diferente desse aqui. Esse aqui é totalmente diferente. Mas, como a gente consegue perceber, a parte traseira aqui tem uma baita semelhança, né, na configuração e tudo mais. E por quê? E por que a Gradiente modificou o painel dela? Porque a gente tem que entender lá, nessa época, a Polivox e a Gradiente competiam com equipamentos que a gente chamava de semi-profissional. O que seria um semi-profissional? É um equipamento que você poderia comprar tanto para usar em casa, como para usar profissionalmente. Banda, baile, salão, equipe de som. Então eles produziam o A1 e o PM5000 nessa situação, de você poder utilizar ele em casa e também profissionalmente. Tanto é que você encontra muito desses equipamentos vendidos aí, todo, né, deteriorado e tudo mais. Por quê? Porque ele era vendido separado para se usar em equipe de som, né? Esse aqui é mais difícil de você encontrar. E por quê? Porque, como eu falei lá no início, existe uma baita diferença de produção. Esse equipamento aqui, final dos anos 70, iniciozinho dos 80, e esse daqui já pela metade dos anos 80 para frente. Aí, nessa época, esse aqui já tinha uns concorrentes aí que ele não cabia mais nesse sistema aqui profissional, semi-profissional no caso. Então, tanto o System One como o Polivox tinham esse sistema de alça e uma aba para você utilizar eles em rack. Aí a Gradiente modificou isso, abandonou esse sistema de rack e fez uma linha só residencial. Claro, a linha Exotec, isso é um assunto para outro vídeo, mas a linha Exotec tem vários chamativos justamente para dizer que ela não era um equipamento profissional, que ela era um equipamento residencial com uma qualidade do equipamento profissional, tá? Então por isso que a Gradiente optou por não manter aqui o visual. E óbvio, né? Porque se ela mantesse o visual do PM5000, todo mundo ficaria na cara que ela, depois de ter comprado a Gradiente, utilizou um PM5000 para usar na linha top dela, no caso, a linha Exotec. Tirando esse detalhe, né, das frames serem diferentes, o resto, se você olhar, é a mesma coisa. Todas as funções aqui são iguais, ó. Power, liga, desliga, e o fone de ouvido justamente do lado. Power, liga, desliga, e o fone já está aqui do lado. Aqui você tem o sistema de caixa 1, sistema de caixa 2. Aqui no caso vem para o centro o sistema de caixa, mas é o mesmo sistema de apertar chaves. E aqui a parte que a gente mais vê que realmente é igual. A sensibilidade. Aqui você tem uma sensibilidade do VU. Então, conforme você vai injetando o sinal, você consegue diminuir e aumentar a sensibilidade para o VU não extrapolar aqui. E você tem uma sensibilidade do áudio. Então, conforme se injeta sinal no pré-amplificador, você pode atuar aqui com a sensibilidade de entrada do amplificador por aqui. E aqui no H2 tem a mesma coisa, só que em vez de você ter a famosa chave do PM5000 que dava problema, eles optaram por uma chave simples, igual às de sistema de caixa, para você aumentar e diminuir. Enquanto no PM5000 você tem 3 estágios para atenuar o VU e o áudio, né, aqui. No H2 você só tem 2 estágios, ou você ergue, ou você abaixa, ou você ergue, ou você abaixa, só. Mas se você pensar, é a mesma coisa, não muda nada. Só muda mesmo o sistema dos VUs, que aqui você tem 2 VUs pequenos e uma sequência de LEDs. E no H2 ela veio com essa novidade desse VU gigante aqui, VU bem grande, que era meio estranho para a época, né? Porque se você pensar que esse equipamento aqui concorreu, digamos assim, para a linha residencial com o PA1800, que já utilizava LED, o VU já estava um pouco em desuso, ela bateu na tecla do VU e acabou fazendo um VUzão bem grandão aqui, como a gente pode ver.
insistiu no VU e exagerou entre aspas, né? Ela não exagerou, mas ela exagerou no tamanho aqui, porque é um equipamento bem bonito mesmo, e bateu na tecla de manter o VU e abandonar o LED, que era uma tendência na época para esses amplificadores, você já ter os VUs, digamos assim, de LED. E aí, você vindo aqui para a parte traseira do equipamento, não muda nada. A Gradiente não teve nenhum remorso em simplesmente copiar o PM5000 tanto na parte traseira como em conexão. Em conexão, sim, vou mostrar para vocês que só depois a Gradiente passou a utilizar uma conexão diferente, mas no início lá ela utilizava. E alguns detalhes como fusível, então você tem um fusível aqui de canal externo no PM5000, queimou meu fusível, eu simplesmente troco. No H2 ele já tem o fusível interno. E algumas economias, digamos assim, tipo a chave seletora de voltagem, alguém me corrigiu, não é de voltagem, é de tensão. A chave seletora de tensão aqui, que você tem uma chave parecida com os equipamentos japoneses Sansui, ok? E já aqui eles acabaram fazendo uma chave mais simples, né? Acredito que por custo mesmo. Aí também um outro problema do H2, que é esses conectores RCA aqui divididos, que costuma dar problema de abrir aqui e tudo mais. Então ela barateou um pouco aqui o equipamento, né? Com relação ao PM5000, que está com esses RCAs, que é muito mais bacana, muito melhor para você manter aí. E os conectores, eu vou mais para frente, eu vou dizer o porquê que realmente a Gradiente utilizava esses conectores na primeira geração desses equipamentos aqui. E aí, óbvio, as características que não mudam nada. Você tem aqui os dois copos para os capacitores, você tem as duas caixas dos transformadores, aqui você tem uma tampa onde você tem acesso aos VUs e iluminação, né? Você tem aqui os dois dissipadores, aqui tem a placa de potência com os dissipadores, aqui tem a placa de potência com o dissipador, e a Gradiente não... Como eu disse, aí ela não teve nenhum tipo de remorso em falar assim, nós vamos copiar o PM5000, vamos. Fez a mesma coisa, usou a mesma estrutura, só mudou a grafia aqui, né? Mas aqui você vê a estrutura é a mesma, os dois copos de capacitores, os dois quadrados aqui dos transformadores, e aqui a chapinha que você tira para ter acesso à iluminação do VU. Mesma coisa. E eletronicamente também é a mesma coisa. Se você pensar a parte de fonte, placa de fonte, placa aqui de canal é a mesma. A única coisa que a Gradiente fez aqui nesse equipamento, até ao ponto que eu sei, né, foi feita uma melhoria, ou digamos assim, um up, ou uma renovação nos transistores, porque esse equipamento aqui, como a gente viu lá, ele tem uma diferença de quase 10 anos entre um e outro, 76. Essas datas são aproximadas, eu não tenho certeza, né? 76 a 81 acho que foi fabricado. E esse daqui de 84 a 89, apesar de a gente saber que esse equipamento aqui teve pessoas que adquiriram ele em loja nos anos 90, 91, mas eu acredito que fabricado só 89. E aí aqui, então você tem uma diferença de 10 anos, e aqui, é óbvio, a Gradiente acabou utilizando os transistores da época. Aqui a gente já não utilizava mais os transistores de metal, o famoso moedão, e eles atualizaram os transistores por uns transistores mais rápidos, que a gente chama, tem uma frequência maior, e aqui você tem uma atualização, tá? Então aqui você tem um tipo de transistor diferente desse aqui, além de outros detalhes, mas é bem pouca coisa na parte eletrônica que foi alterada. O resto é basicamente a mesma coisa. Então aqui você tem a traseira do PM5000 e a traseira do H2. Basicamente a mesma coisa. E outro fator aqui que não nega que esse aqui é o pai desse aqui. Aqui, ó, a gente tem os pés de borracha. Os pés do PM5000, da linha 5000, em algumas versões vinha no CM e no PM era certeza que você encontrava esses pés. Já no TP era mais difícil, só alguns modelos saiu com esse tipo de pé. Mas esse pé aqui é característico, você só encontra nos Polivox, PM e CM5000, como disse, com certeza. E a Gradiente também acabou reutilizando os mesmos pés no H2. Então o mesmo pé que você só encontrava no PM5000 e no CM, você só encontra também no H2. E só no H2. Já o P2, as outras peças não vinham com esse pé. A Gradiente só utilizou o pé na potência no H2 aqui, ó. Mesma coisa. Igualzinho, igualzinho.
com certeza, aproveitamento de ferramental, né? E uma curiosidade entre eles aqui é com relação ao manual de operação deles que vinha na época. Então você tem aqui o do PM5000 e o do H2. Os dois aqui no caso são de segunda geração. O PM5000 com esse manual e o H2 com esse. O H2 teve uma outra versão de manual, agora eu só não sei a cronologia, quer dizer o que? Eu não sei se esse veio antes ou o outro veio depois, eu acredito que esse veio antes e o outro depois, que é um sistema diferente, maior, com uma folha cinza em cima, mas esse daqui seria o manual clássico desse equipamento. O PM5000 também veio com um manual diferente nas primeiras versões, que era um manual chamado provisório. A Polivox lançou bem rápido esse equipamento e aí ela ficou devendo o manual para as pessoas que adquiriam. Então, às vezes você compra esse tipo de equipamento aqui com o manual original, que é um manual de encarte com folhas grampeadas, e lá assim você lê assim, ó, manual provisório, e aí na cartinha da Polivox que eles mandavam junto, você teria que responder aquela cartinha, enviar a cartinha para a Polivox, que assim que esse manual ficasse pronto, eles mandariam esse manual para a pessoa que adquiriu. Só que a maioria dos casos a gente percebe que nunca receberam esses manuais, né? Esse aqui, no caso, é um manual que veio depois, com os equipamentos mais antigos, aí a Polivox já tinha o manual certo e já enviava com o manual certo. Mas os anteriores, a maioria das pessoas que comprou e ficou aquele manual de encarte só de papel, não recebeu esse manual não. Inclusive eu tenho uma dúvida, que eu nunca vi um manual dessa versão para o TD5000. Nunca vi, tá? O manual. Eu já vi do TP 5000, do CM5000, tenho aí, mas do TD5000 eu nunca vi. E aí, só para finalizar aquela discussão com relação aos bornes lá, de saída de caixa, né? A Polivox tem esse borne aqui, que a gente vê aqui no manual dela. Aqui a gente tem as Polivox, as Vox 145, é aqui, ó. Né? E aqui ela tem uma referência para um outro tipo de caixa, ó. Caixa separada com corneta em cima, tipo JBL. Mas então aqui a Polivox tinha esse famoso, deixa eu tirar o sol aqui, esse famoso conector de caixa aí, que é esse que a gente conhece, que é o conector original da Polivox, né? Então ela tinha esse conector. E a Gradiente, só que o pessoal reclamava muito desse conector, mas a Gradiente lançou esse equipamento aqui com o mesmo conector, tá? Então aqui a gente vê que o conector é diferente. Ah, a Gradiente fez uma atualização, colocou um conector melhor. Não, mas os primeiros equipamentos saíram com o conector igual ao do Polivox. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Você tem uma foto nesse manual que você vai ver que a parte traseira é exatamente como aqui não aparece. Eu tenho uma foto melhor, vamos ver se eu acho aqui, mas você vai ver que os aqui, ó, aqui dá para ver bem, ó, o conector, olha lá, ó, o conector de caixa é o mesmo apresentado no PM5000. Vou ver se eu abro aqui rapidinho, vamos ver se a gente faz aqui, vou achar aqui, a gente já faz uma comparação. Olha lá, o mesmo conector, o famoso conector de caixa do PM5000, e aqui o mesmo conector no manual do H2. Então quer dizer o quê? Os primeiros H2 vieram com o conector diferente mesmo, vieram com o conector exatamente igual ao do PM5000. Tinha uma foto melhor desse conector traseiro. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem a traseira do H2 com o P2, a frente do H2 e o conector igual do PM5000. Então quer dizer o que? Esse conector aqui diferente, ele veio depois. Então é isso aí. Você ainda tem dúvida que o PM5000 é o pai da H2? Se você tem dúvida ainda disso, eu acho que você tem que rever esse vídeo aí. E se você sabe de mais algum detalhe que eu não mencionei nesse vídeo aí, deixa nos comentários. Comenta o que você acha da Gradiente ter copiado o PM5000 para lançar na sua linha Exotec. E aí vai aquela pergunta que vai deixar o pessoal que gosta do System One aí bem brabo, né? Vou gerar aqui uma discussão. Responde aqui nos comentários, mas seja educado
e eu vou jogar uma caquinha no ventilador. Se o System One com o A1 era tão bom para concorrer com o PM5000 na época, o porquê a Gradiente não usou a base do System One para sua top de linha dos anos 80, a linha Exotec? Me diga, por que você acha que a Gradiente, em vez de usar a base do A1 na linha Exotec, utilizou a do concorrente que tinha acabado de comprar do PM5000? Óbvio que não é só por causa de qualidade, por causa de estrutura, ou então aproveitamento de maquinário, não é só por isso. Mas mesmo assim vou deixar essa dúvida para vocês aí, essa pergunta. Responda aí, por que você acha que a Gradiente acabou utilizando o PM5000 e não o A1 para seu top de linha dos anos 80, a linha Exotec? Então é isso aí, responde aí. Esse foi o vídeo respondendo a pergunta se o PM5000 é o pai do H2. E eu acho que está respondido, né? Sim, ele é o pai do H2. É isso aí, valeu.